aula online de hoje, vamos tratar de uma das duas últimas teorias administrativas do século XX, que é a abordagem sistêmica e a abordagem contingencial. A abordagem sistêmica, ela tem uma linha de pensamento que procurava utilizar os conceitos das escolas anteriores, do início do século XX, a escola clássica, a escola burocrática, a escola científica, depois seguida pela escola das relações humanas. A linha de pensamento da abordagem sistêmica, ela acontece no momento em que estamos saindo, né, de uma situação, de um cenário mundial que alterou completamente as relações de negócio, as relações políticas e até as questões geográficas, que foi após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, precisava-se entender a administração e a gestão de uma forma mais completa, né? Que tivesse a preocupação com a técnica, a preocupação com a divisão do trabalho, da organização do trabalho, porém, considerando, né, a existência das pessoas e de grupos informais nesse contexto. Então, a escola estruturalista que se forma aí, ela é justamente a junção entre o pensamento científico, a junção entre a técnica, a organização, a forma de trabalho, as tarefas, as atividades, porém, levando em consideração quem realiza tudo isso, que são as pessoas. Daí surge a escola estruturalista, que leva em consideração a racionalidade da divisão do trabalho, das tarefas, a escola clássica, burocrática e científica, porém considerando também o quê? A existência de pessoas para organizar todo esse trabalho, que se refere à escola das relações humanas. Bom, a abordagem sistêmica, ela tomou bastante força, né, e foi levada em consideração, como eu já falei, em consequência da Segunda Grande Guerra Mundial, em que o mundo teve que se transformar e que teve que ter novas formas de administrar negócios. A gente aí, nesse momento, está vivendo uma situação em que existem outras novidades, outras interferências, e que aqueles modelos de gestão até então conhecidos já não atendiam mais. Então, Ludwig von Bertalanffy, ele não era administrador, ele não era gestor, ele era um biólogo, mas ele lança a teoria geral de sistemas, que mais tarde, na década de 60, foi aplicada na ciência da administração. Porque a teoria geral de sistemas dizia que, né, qualquer ciência, ela acontece, os seus princípios gerais e específicos são aplicáveis a diferentes ramos da ciência. E tudo é composto por um sistema, onde cada parte interage e tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do todo. O enfoque sistêmico, ele considera 3 elementos interdependentes no esquema de um sistema organizacional. A gente possui entradas, processamento e saída, com realimentações, que são os feedbacks. O que é isso? Né? É um entendimento de que cada sistema, seja ele um sistema respiratório, como é o nosso corpo, é muito importante, às vezes, a gente entender essa questão, né? O corpo humano é um excelente exemplo de um sistema, né? São partes, né, que interagem, são partes que estão interdependentes e que o seu funcionamento vai proporcionar o desenvolvimento desse sistema como um todo. Né? Então, se a gente pega o sistema respiratório, a gente percebe que ele tem várias partes, né? O nariz, né? Os pelinhos do nariz, a nossa faringe, a nossa laringe, o pulmão. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente logo pensa no pulmão, mas o pulmão é uma das partes, e que cada uma dessas outras partes que eu citei,
se elas não estiverem funcionando de forma interdependente, não levarem o quê? O ar para os pulmões, o pulmão sem, né, esse input, sem essa entrada, que é o ar, ele não vai poder conseguir o quê? Que é justamente levar o oxigênio para a corrente sanguínea. Então, essa é a ideia de um sistema, é que são partes, né, que vão trabalhar de forma o quê? Interligada para que o sistema como um todo, no caso o corpo humano, possa trabalhar através do quê? Da entrada de oxigênio na corrente sanguínea, né? Então, a entrada são todas as atividades que são relacionadas, né, à transformação de oxigênio para a corrente sanguínea. Então, a entrada, ela é utilizada através do quê? Do ar. O ar que está entrando no corpo humano, o processamento. São o quê? São as etapas que serão realizadas por cada uma das partes para que aconteça uma saída, que é o oxigênio entrando na corrente sanguínea. E toda vez que isso acontece, a gente pode achar que não, mas são enviados feedbacks, realimentações para o nosso sistema, para dizer se está tudo funcionando bem ou se tem alguma coisa que está afetando esse sistema. Por exemplo, uma rinite, uma sinusite, é uma forma do organismo dizer que tem alguma coisa errada nesse processo, né? Um nariz entupido, uma forma de respirar inadequada, isso está mostrando para o sistema, o corpo, que tem o quê? Tem um sintoma, né, de que essa atividade de levar o oxigênio até a corrente sanguínea, ela está comprometida por uma série de razões. E essa série de razões é isso que mostra que o ambiente pode estar provocando, né? Então, uma fumaça de cigarro, a mudança climática de temperatura, o clima mais úmido ou um clima mais seco, a existência de poluição no ambiente, de um vírus, de uma bactéria, isso pode interferir o quê? No sistema respiratório e comprometer o quê? A sua saída, que é levar oxigênio à corrente sanguínea de forma satisfatória. Então, o nosso corpo, ele trabalha utilizando a teoria geral de sistemas do von Bertalanffy, né? Ele possui uma entrada, ele possui o processamento e ele possui a saída. E também demonstra o quê? Os feedbacks, que é dizer se isso tudo está acontecendo de forma adequada ou não. Para quê? Para que a gente possa realizar o quê? As alterações necessárias. Isso demonstra que as organizações, como também o corpo humano, é um sistema aberto, que recebe influências do ambiente. Então, dependendo de como o ambiente está na questão climática, na questão emocional, né, ele vai afetar o comportamento do corpo humano, né? Nós somos um sistema aberto. Não é diferente também como as organizações, as empresas. Elas são sistemas abertos, elas recebem influências do ambiente. Algumas forças externas, elas são provenientes do ambiente onde atuam e podem interferir no desempenho do sistema organizacional. Empresas concorrentes podem afetar, o Estado com o desenvolvimento da questão de políticas, de legislação, a economia, o sistema financeiro, o desenvolvimento tecnológico, a educação e a cultura são alguns dos exemplos de influências do ambiente externo e que podem provocar alterações, né, nas atividades da organização, tanto alterações positivas como alterações negativas. A abordagem contingencial. O termo contingência significa eventualidade, dúvida de que algo possa acontecer, né? Contingência é algo, né, que após a Segunda Guerra Mundial e essa visão holística e sistêmica das organizações como um sistema aberto,
Isso traz a necessidade de se identificar um ambiente e um cenário onde nada é definitivo. Por quê? Porque as organizações, as empresas, a todo momento vão receber essas influências externas. Então, a organização, a empresa precisa trabalhar pensando numa eventualidade, numa dúvida e numa incerteza, porque nada é definitivo. A partir da visão, né, de que a empresa, a organização é um sistema aberto, ela recebe influências do ambiente. Se o ambiente muda, as influências que serão, que acontecerão para a organização, elas também vão mudar. Então, a organização, a empresa, ela precisa se adaptar a essas mudanças. Essas pesquisas, né, essa abordagem, ela levou em consideração a pesquisas de Chandler, Burns e Stalkers e de Woodward, né, sobre as organizações e seus ambientes. Lembrando que a organização é um sistema aberto e que recebe influência dos diversos ambientes. As ideias e ações que norteiam a tomada de decisão dependem muito do ambiente onde a empresa está inserida. As circunstâncias, elas vão definir as medidas que serão tomadas. Então, não existe um modelo perfeito em administração. A administração não é uma receita que pode ser seguida passo a passo. Por quê? Ela precisa avaliar o ambiente onde ela está inserida e as influências que ela recebe. Bom, quais são as variáveis contingenciais mais estudadas? O tamanho da organização é um ponto muito importante que deve ser considerado. Talvez uma estratégia, uma ferramenta, uma técnica gerencial que seja muito adequada a uma organização grande, né, que tenha recursos financeiros, que tenha recursos humanos, recursos tecnológicos mais abundantes, talvez não seja a mesma técnica, a mesma ferramenta adequada para uma microempresa, para uma empresa pequena que tenha que gerenciar ou que tenha que gerir poucos recursos. Então, o tamanho da organização precisa ser levado em consideração para a tomada de decisão. A tecnologia das tarefas, né? O nível tecnológico, de recursos tecnológicos, de ferramentas, de equipamentos que uma organização dispõe, também precisa ser levado em consideração. Uma empresa pequena, uma empresa que trabalhe com recursos mais simples, ela não pode ser gerida e serem utilizadas ferramentas e técnicas que uma empresa multinacional, que uma empresa grande espalhada pelo mundo utilize. Outra questão, a incerteza ambiental, que a gente vem falando. O ambiente, ele gera nas organizações, né, uma série de incertezas, que a gente já comentou, empresas concorrentes, fornecedores, os clientes, questões econômicas, questões políticas, a questão cultural, onde essa organização está inserida, tudo isso traz uma série de incertezas que vão necessitar e vão provocar que a organização ela se adapte a esse ambiente, muitas das vezes não sendo aquele mais confortável para a organização, mas que ela, diante de uma dúvida, de uma incerteza, para ela poder se manter ativa, ela terá que se adaptar a esse ambiente. Outra questão que precisa ser levada em consideração são os objetivos da organização e os objetivos individuais, né, das pessoas que atuam nessa organização. Precisa acontecer uma sinergia, precisa acontecer uma harmonia entre os objetivos organizacionais e os objetivos dos indivíduos atuando dentro da organização. E, por último, é importante enfatizar
tanto na abordagem sistêmica quanto contingencial, que essas duas últimas teorias administrativas do século XX vêm nos mostrar, enquanto administradores, enquanto técnicos em administração, que a ciência e a teoria da administração, ela não tem um modelo único, correto, certo, que possa ser utilizado da mesma forma em todos os diversos tipos de empresa. Tudo precisa ser avaliado. A situação da empresa precisa ser avaliada, como também os diferentes ambientes nos quais elas estão inseridas. Então, dependendo da empresa, dependendo do ambiente onde ela se encontra, vai necessitar ou vai exigir modelos próprios e diferentes de gerenciamento. As estratégias, elas serão formuladas a partir também de recursos disponíveis que essa organização tenha. Não adianta ela querer tomar uma decisão e realizar algumas ações, mas que ela não tenha recursos financeiros para isso, né? Então, isso deixa cada vez mais sedimentado, fundamentado, que as empresas, elas são sistemas abertos. Ela influencia o ambiente com a oferta dos seus produtos e serviços, porém ela também é influenciada por este ambiente, né? Que são concorrentes, as questões políticas, as questões econômicas, a questão das necessidades de seus clientes. E ela precisa estar atenta a este ambiente e às suas influências para ela continuar, né, sendo competitiva e atuante num mercado tão difícil, que a cada momento apresenta uma série de incertezas e dúvidas.